Meus amores, vamos para a aula de história, tá bom? A aula de história nós vamos falar sobre brinquedos e brincadeiras do passado, porque hoje os brinquedos eles estão muito mais tecnológicos, muito mais brilhantes, barulhentinhos, né? São bem diferentes. Por exemplo, na minha época não existia celular, não existia computador, né? Então eu tinha que brincar com outros brinquedos. Existiam brinquedos a pilha, mas eram muito mais simples dos que vocês têm hoje. Então eu vou ler aqui o texto para vocês, tá? Brinquedos e brincadeiras do passado. Na época em que seus avós eram crianças, os brinquedos eram mais simples. Geralmente eram feitos de madeira, de pano ou de metal. Havia poucos brinquedos eletrônicos feitos de plástico e movidos a pilha ou a bateria, como é comum atualmente. Então aqui tem a foto de 4 brinquedinhos, ó. Depois eu mando no grupo colorido, porque o de vocês é em preto e branco, né? Aqui, ó, carrinho de rolimã, um triciclo, eu lembro que eu tinha um verde desse aqui, carrinho de madeira, que normalmente eram feitos até nas casas, a maioria das pessoas tinha já o hábito de construir para os filhos. E essa boneca de porcelana e tecido, às vezes até dá para encontrar hoje em dia. Essas bonequinhas aqui, o rosto, as mãozinhas e os pezinhos são de porcelana e o corpinho é de pano. Só que as de antiga eram muito mais trabalhadas, elas eram mais cheias de detalhe. Tem gente que coleciona e elas são caríssimas hoje em dia, viu? Principalmente porque elas são muito delicadas, então qualquer batidinha elas quebram, elas são bonecas muito bonitas. E aqui, ó, muitas crianças reaproveitavam materiais que encontravam em casa e criavam seus próprios brinquedos. Olha aqui que legal. Pés de lata. Então, essa daqui é mais atual, tá bom? São 2 latas de leite em pó. E aí foram feitos furinhos, passaram 2 furinhos, passou uma cordinha em cada um deles. E aí a pessoa segura, coloca os pés aqui e sai andando. É bem legal. Dá para fazer se tiver uma latinha grande aí para não machucar o pezinho. Se for pequena, dói muito. Aqui, ó, tem uma boneca de espiga de milho. Eu coloquei essa boneca aqui porque a minha mãe fazia isso. A minha mãe cresceu, né, no sítio. Ela não teve uma infância muito agradável, assim, porque ela trabalhava. Com 7 anos, ela estava trabalhando na roça, cortando cana. E quando ela tinha um tempinho, ela pegava espigas de milho, ela escolhia as que tinham assim os cabelinhos bem compridos, ela enrolava em paninhos e essa era a boneca dela, porque ela era muito pobre, então ela não tinha dinheiro, né? Os pais dela não tinham dinheiro para comprar bonecas. As bonecas na época eram muito caras, eram nesse estilo aqui, eram caras. Então, o brinquedo de infância da minha mãe era principalmente a bonequinha de espiga de milho. E uma coisa que ela me ensinou a fazer também quando eu era criança era pegar batata ou chuchu, espetar palitinhos e fazer vaquinhas de batata e de chuchu. E eu gostava muito de fazer isso. Então eu me lembro que ela estava cozinhando e eu sentada na mesa espetava os palitinhos nos chuchus ou nas batatas, o que tivesse mais à mão, e ficava brincando ali com os bichinhos, né, enquanto ela cozinhava. Essa é uma lembrança muito presente na minha memória, que eu adorava fazer isso, brincar com os bichinhos de legume. Dá para fazer, é bem legal. E aqui tem um bilboquê, que eu acho que vocês até talvez tenham feito com a professora Vânia, de garrafa PET. Esse daqui é bem antigo, tá bom? É uma latinha de massa de tomate da época, um palitinho de madeira, né? Um pauzinho e uma cordinha. Então, ele jogava o palitinho, jogava a latinha para encaixar no palitinho. Quem já assistiu Chaves, vi ver ele brincando com desse num dos episódios. Desse jeito aqui, de madeirinha também. E eu trouxe aqui para vocês um brinquedo que é muito, assim, é quase igual ao que eu tinha na infância. Eu tinha uma vaquinha, só que a minha era de madeira. A minha irmã, viajando, ela encontrou nesses postos de estrada. Essa daqui ela é de plástico, ela trouxe para mim. Eu acho que vocês já devem conhecer. Ela é uma vaquinha, ela é feita de elástico, assim, e embaixo ela tem esse botãozinho. E aí você aperta, ó, a vaquinha se mexe. Depende do lugar onde você mexe, ó. Ela se mexe.
É que ela foi tão usada já, porque eu deixo ela lá na sala. Quando eu tô meio nervosa, eu fico cutucando essa vaquinha. Então, ó, ela é toda articuladinha, tá vendo? Ó os elastiquinhos aqui. E era um brinquedo que eu brincava bastante quando eu era criança. Eu gostava. E eu trouxe pra vocês verem a minha vaquinha de elástico. Aqui, ó. Agora eu quero que vocês me digam aqui, ó. Vocês vão fazer uma lista pra mim. Que brinquedos você pode fazer com materiais reaproveitados? Então, vocês podem pesquisar e ver alguns brinquedos que a gente consegue fazer com materiais reaproveitados, que a gente chamava de sucata, né? Mas hoje a gente chama de materiais reaproveitados e dá para fazer muita coisa. Então eu quero que vocês façam uma lista daqueles que vocês conhecem, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.